Bueno, pues buenas tardes a todos. Disculpen que no hable portugués. Voy a hablar pausadamente en español. Bienvenidos a las jornadas de intercambio de conocimientos del proyecto Marcel II, que hoy versan sobre oceanografía, relacionado con lo que es la tecnología, ¿no?, puesta al servicio de lo que es la conservación, de la protección, ¿no?, de la salud de los cetáceos en la Macaronesia. Ya iniciamos este tipo de jornadas en Canarias a final del año pasado, y estamos intentando, al ser jornadas online y en algún caso también presenciales, el ir viendo lo que se realiza en cada una de los archipiélagos que forman parte del proyecto, tanto en Cabo Verde, Azores, Madeira y Canarias, y en este caso pues nos toca, ¿no?, aquí en Azores. Bueno, eso, agradecer que hayan asistido, todavía que se han inscrito bastantes participantes, aunque aún quedan algunos por entrar. Y espero que disfruten muchísimo de la jornada, y recordarles que mañana son las jornadas ecológicas, que es así, las tenemos tanto presenciales como online en Expolab, ¿no?, en Ponta Delgada. Y bueno, doy paso a Silvana Neves de Plocan, que son realmente los organizadores de las jornadas de hoy. Com a ajuda da equipa da Madeira, dos Açores. Estava aqui com o Luís Freitas da Madeira no ecrã. Pois, boa tarde a todos, é um prazer recebê-los aqui nesta segunda edição das jornadas, como disse o Jesus. Hoje vamos discutir as últimas tecnologias que contribuem para a saúde e conservação dos cetáceos. Como já sabemos, estes animais desempenham um papel importante na saúde dos oceanos e do ecossistema marinho. Como o Jesus também já mencionou, estas jornadas fazem parte e para os que não conhecem o projeto, fazem parte da transferência de conhecimentos do projeto MAR7, é um projeto Interreg, MAC, da Macaronésia, que visa a promoção da atividade de ecoturismo na observação das baleias, como modelo, isto é enorme, como modelo de desenvolvimento económico sustentável por meio da proteção e conservação das populações de cetáceos, e ampliando o seu valor como património natural da Macaronésia. Este projeto tem como base o conceito de One Health, que reconhece a interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental, e enfatiza a necessidade de colaboração e uma abordagem holística e multidisciplinar para compreender as ligações entre as atividades humanas, a saúde ambiental e a saúde dos cetáceos, neste caso. Desta maneira, no MAR7 temos uma colaboração estreita com especialistas em oceanografia, em biologia, em ecologia, em acústica, agora que já abordei tudo, veterinária, para abordar a saúde e a conservação dos cetáceos em áreas geograficamente com uma grande incidência de whale watching, da atividade de whale watching. Então, nesta jornada que vamos começar dentro de pouco, vamos ter vários especialistas que vão partilhar experiências e perspectivas sobre os mais recentes avanços nas tecnologias, seja de rastreamento, seja monitorização, seja uso de imagens de satélite, monitorização acústica, tecnologia GPS, uso de drones, veículos autónomos, seja de superfície, seja de profundidade, submarinos. Vamos dar uma pincelada sobre tudo isto e sobre o tipo de modelos que podemos usar também com os dados de satélite. Com isto esperamos destacar a importância da colaboração entre as várias disciplinas, entre os vários cientistas, para garantir uma conservação eficaz dos cetáceos. E eu creio que é tudo, sem mais, vamos dar a bem-vinda... desculpem a mudança rápida de programa, trocámos a primeira pessoa pelo último,
Então, demos as boas-vindas ao Marco Fernandes, da Mare Arditi, perdão, que nos vai falar de ferramentas de teledetecção e monitorização dos oceanos para o estudo e conservação dos cetáceos. Mark, the floor is yours. Un segundito antes de empezar, quería decir, después de cada charla tenemos un turno de preguntas. Aquellas personas que quieran preguntar algo, que levanten la manita, ¿no? que aquí en Zoom, o bueno, también pueden escribir la pregunta si quieren a través del chat. Y bueno, que si a lo largo de las charlas ven que se os ocurre alguna pregunta, que no os preocupéis, que lo podemos también resolver al final de la jornada, ¿no? Un pouco, perdón por interrumpir, pero un pouco por decir sim. Temos 20 minutos no final também para cobrir qualquer coisa que nos tenha escapado antes. Já? Ok. Sim. Tá bom. Boas, tudo bem. Vou partilhar o meu ecrã antes de nada. Estou aqui. Acho que já estão a ver, se não me engano. Estão a ver? Sim, Marco. Estão a ver? Sim, está Okay. ótimo. Já estão a ver a apresentação, não é? Sim. Ok. Pronto. Então, a apresentação está em espanhol, o texto, mas eu vou fazer em português. Vou falar em português. Porque basicamente é um mix de muitas coisas que está cá. Então, aproveitei algumas coisas, umas coisas novas, para não repetir sempre as mesmas coisas, senão já estou aborrecido do mesmo. E a ideia aqui é dar uma noção de diferentes ferramentas que podem ser utilizadas para a teledetecção e monitorização dos oceanos, que depois podem ser usadas para o estudo e conservação dos cetáceos. Não vou falar alguma que outra aplicação, mas não vou falar da aplicação em si, sino das ferramentas que existem e também da qualidade que elas têm ou deixam de ter e dos cuidados que temos que ter ou deixar de ter com essas ferramentas. E do potencial que existe, que é muito grande, não é? Então, para começar a falar da teledetecção, antes temos que falar o que é o remote sensing, o famoso remote sensing, que são um conjunto de instrumentos que permitem obter a informação do objeto sem estar em contato com ele, simplesmente à distância, fazendo um scanning à distância, digamos assim. E o que é isto? Pronto. Para o que nos interessa a nós, os satélites que nós trabalhamos, muitas vezes, muitas pessoas que estão aqui alguma vez provavelmente já têm trabalhado com sensores satelitais, chamemos MODIS, chamemos AVHRR, chamemos... sei lá, há muitos. Existem imensos sensores satelitais hoje em dia e muitos produtos que produzem, que vêm precisamente desse tipo de... E os tais satélites, o tal remote sensing, dá-nos a visão do que pode acontecer na superfície da Terra, não é? Neste caso isto é o MODIS, o sensor MODIS, e dá-nos, por exemplo, a temperatura superficial da Terra, do mar, por exemplo, da Terra ou do mar, dependendo se é o aqua ou terra. E por outro lado temos outro conceito, que está ligado ao conceito da teledetecção, que é o conceito da monitorização dos oceanos, que é uma síntese de produtos que são derivados de teledetecção, ou seja, não há teledetecção diretamente, não há remote sensing diretamente. Podem ser recolhidos in situ, podem ser derivados da teledetecção, ou também podem vir da modelação, ou seja, de modelos que nós criamos para perceber um sistema e tentar prever o sistema, sendo as previsões no passado, no presente ou inclusivamente para o futuro. Evidentemente, no passado são as mais fáceis, entre aspas, no presente são mais complicadas e no futuro são extremamente complicadas, não é? Pronto, mas existindo estas ferramentas, o próximo passo, a próxima pergunta lógica é onde podemos obter esses dados, não é? Será que estes dados estão disponíveis? Será que estes dados não estão disponíveis? E por sorte, nos últimos anos, tudo isto mudou muito. Passamos de uma série de plataformas nos quais não existia nada, era muito difícil conseguir dados e precisávamos de ferramentas computacionais muito potentes para obter dados, a uma série de ferramentas que já existem e que têm uma série de dados processados. Duas das ferramentas-chave da União Europeia, no mínimo quando trabalhamos com águas europeias, e também existem dados de águas não europeias, na realidade, são o EMODNET e o Copérnicos, não é?
E claro, a pergunta que surge aqui muitas vezes é, ok, qual é que eu devo usar? Então, Emonet ou Copérnicos? Pronto, na realidade são complementares. Nos seus inícios, porque isso são nos seus inícios, o Emonet está mais focalizado em dados in situ. Por exemplo, se nós queremos batimetria, temos que ir ao Emonet. Queremos saber a profundidade do mar e dados relacionados com a batimetria, Emonet. Queremos saber também dados recolhidos, por exemplo, zonificação de áreas e habitats do mar e tudo isto. Isto temos que ir ao Emonet. Queremos saber algumas coisas da química, também está melhor no Emonet. Também encontramos alguns produtos físicos, físico-químicos, das características das águas no Emonet. Mas depois também temos a outra plataforma, que é a Copérnicos, que está mais focalizado em produtos satelitais e modelos numéricos. Ou seja, remote sensing no Emonet não vamos encontrar, quase de certeza. Se queremos remote sensing, temos que ir para Copérnicos, onde temos um leque muito grande de produtos satelitais. E para além disso, também existem muitos produtos que são derivados de modelos numéricos, ou seja, modelos oceanográficos, biogeoquímicos, como depois falará o Sergi. Existem muitos produtos na Copérnicos. Na realidade, o catálogo da Copérnicos é muito grande. Qual usar o Emonet ou o Copérnicos? É o que estava a dizer, na realidade são complementares. Não temos que escolher um ou outro. Dependendo do produto que queremos usar, vamos procurar mais na Copérnicos ou vamos procurar mais na Emonet. É uma questão da prática. Na realidade, quando sabemos mais ou menos o que queremos e onde é que está, vamos para um lado ou vamos para o outro. Existem mais fontes? Existem aqui. Algumas delas já falei, como a Copérnicos. Depois também existem o Marspec, que são uma série de camadas climatológicas, o clima, o MURES-ST, que é um produto da NASA, que é uma temperatura superficial a nível mundial, a 1 km de resolução, interpolação, que depois vou falar melhor disto. Depois existem outros produtos da clorofila, que também estão no Copérnicos, alguns deles. E depois existem todo o catálogo da NASA, porque a PODAC tem imensa informação a nível global e a nível americano, onde alguns dos produtos da PODAC, na realidade, não existem, não estão na Copérnicos. Como navegar tudo isto? Pronto, o que é usar, o que é não usar? A resposta é complicada, porque vamos ver que os diferentes produtos e como escolher cada produto não assim tão linear, na realidade. É mais complicado do que parece, porque todos os produtos têm as suas partes boas e as suas limitações, não é? Como sempre. Isto é um exemplo, por exemplo, do que existe na Copérnicos. Aqui procurei na área biogeográfica da Baía da Biscaia e Península Ibérica, Madeira, Canárias, a Talibi, e tem uma série de produtos que existem, algumas observações em real time, outros produtos modelados. Pronto. Esta é a interface de Copérnicos. É fácil de usar, uma vez entras e percebes como funciona. Acho que mudou agora a interface, se não estou errado. O outro dia entrei, porque isto é uma fotografia já há 2 meses, e acho que o outro dia entrei e tinha mudado o interface. Mas pronto, ainda é mais fácil, acho eu. Demora um tempo a se habituar, mas depois, uma vez percebemos como funciona, não é assim tão complicado. E existem sessões da Copérnicos onde elas explicam como utilizar os seus produtos, que está muito bem, e explicam muito bem exatamente como aceder a cada um dos produtos e como fazer o download e tudo isto. Que é para alguém que não saiba como fazer, eu recomendo, porque senão, pronto, poupa-se imenso tempo. Então, a seguinte pergunta que podemos fazer é: o que é que podemos fazer com estes produtos? Pronto, com estes produtos podemos fazer muitas coisas. Um dos exemplos, que é o que eu trabalho mais, é a modelação da distribuição de cetáceos. Isto é um artigo que publicamos em 2021, ia dizer o ano passado, mas já não é o ano passado, já são quase há 2 anos, porque já estamos em 2023, que é a modelação da distribuição de cetáceos, neste caso na Madeira. Utilizando uma série de observações de animais, de ocorrências, e juntamos isso com variáveis ambientais tiradas da Copérnicos, basicamente quase todas, e da MURES-ST, e depois fizemos uma série de modelação e obtivemos umas áreas de idoneidade de habitat, suitability de habitat, neste caso do cachalote, com uma série de curvas de preferência por diferentes habitats. Não vou entrar muito nos detalhes, porque senão aqui podemos falar horas e horas. E também fizemos isto para 10 espécies, e aqui outra, pronto, para a baleia da Bright, também com a idoneidade de habitat e também com uma desviação estándar de idoneidade de habitat para mostrar a variabilidade interanual das distribuições desta espécie, não é? Pronto.
Pode-se fazer muitas coisas na realidade, e os dados oceanográficos são aqueles que nos servem como base para construir todos estes modelos. Sem estes dados oceanográficos não podemos construir muitos destes modelos, porque no que fazemos nestes modelos, no geral, é correlacionar. Não é correlacionar, porque não é tão simples como correlacionar, mas vemos qual é a relação entre os avistamentos e a relação com as variáveis ambientais, depois de corrigir todos os erros de esforço e de corrigir uma série de parâmetros que devemos corrigir para eliminar, digamos, todos os bias, todos os problemas que os dados possam ter, que nunca eliminamos todos, mas pronto. E afinal temos uns modelos de distribuição que evidentemente não refletem a distribuição real. Isso é muito difícil e também não é o objetivo do modelo. O modelo não quer dar a distribuição real, quer dar uma ideia do que pode estar a acontecer. Se tivéssemos a distribuição real era ótimo, mas os modelos hoje em dia não estão assim e é muito difícil que deem isso. O modelo, para dar não é o objetivo do modelo, no fundo. Mas a pergunta então que vem à cabeça é, ok, existem dados oceanográficos, existem dados de variáveis ambientais, mas são todos os produtos confiáveis? Podemos confiar em todos os produtos? Pronto. E eu vou dar uma série de exemplos de um erro que encontrei já há uns tempos, quando estava a fazer esse artigo, e depois de 3 produtos da mesma área que dão valores diferentes. Isto é a batimetria da EMONET para madeira. Isto foi tirado em 2020. Isto foi tirado em 2022, esta imagem, mas acho que hoje em dia ainda está assim. E eu descobri esse erro em 2021. Se vocês reparem, a EMONET é, digamos, o repositório de dados europeu, ou seja, a EMONET, o que está na EMONET está certo, entre aspas, não é? Não pode estar errado, não pode. Pode estar errado, mas não deveria estar errado, porque digamos que os produtos que passam um filtro de qualidade muito elevado. Mas não sei se repara no círculo vermelho, que fora da Câmara de Lobos há um buraco azul. Um buraco azul quer dizer que tem águas profundas, ok? O vermelho quer dizer que são águas coteiras, o azul são águas profundas, ou seja, há um buraco azul. A minha primeira pergunta, quando cheguei aqui e vi isto, foi, se existe isso realmente, deve ser um sítio que deve ter algumas características biológicas interessantes para estudar, e eu nunca ouvi disto. Então, estou eu que está errado, ou é o modelo que está errado? Existe, na realidade, um blue hole, um buraco azul na madeira, ou não? O que é que eu fiz para perceber isso? Fui a procurar os dados em bruto. Os dados em bruto são do Instituto e do Gráfico, e cada pontinho que vem aqui são os pontos de amostragem que foram feitos para produzir esse mapa de batimetria. Como podem ver, na mesma área onde existe um buraco azul, há uma área branca. O que quer dizer isso? Essa área não foi amostrada. Como essa área não foi amostrada, eles fizeram uma interpolação, e na interpolação aconteceu um erro de interpolação. O que é que aconteceu? O tal erro, o tal buraco azul da madeira, que não existe. Então, quer dizer isso que temos que pôr tudo em dúvida? Não, evidentemente que não. Mas quer dizer que quando analisamos os dados, quando temos os dados das variáveis ambientais, temos que os analisar, temos que os estudar e temos que ver se são certos ou não são certos, porque podem existir esse tipo de erros, inclusivamente em repositórios de alta qualidade, como é a EMONET. Ok? Então, isto aqui, estamos a falar claramente de um erro. Ok? Aqui, isto é um erro. Mas depois, há outras coisas que não tem por que ser um erro, simplesmente são diferentes produtos. Então, eu vou falar de um caso de estudo. Falei da madeira e agora vou falar de um caso de estudo que eu fiz para as Canárias. Eu tirei 3 produtos diferentes da temperatura de superfície do mar para 18 de julho de 2022 para as Ilhas Canárias. Tirei um produto de temperatura satelital, que é o Modis Aqua. Depois tirei um produto da temperatura superficial interpolada, que vou explicar o que é o MUR-SST, e depois tirei um produto que vem de um modelo sonográfico de alta resolução, que é dos melhores que existe teoricamente, que é o IBI. Ok, aqui temos o produto da Modis. O produto da Modis é uma imagem de satélite, a Remote Sensing, ok? É a teledetecção. O que vê o satélite é o que há, não há dúvida.
Mas vocês podem ver também que há manchas brancas. Essas manchas brancas são as nuvens, ok? Tem essa limitação. Ou seja, é muito bom, mas ao mesmo tempo também há áreas onde não tenho informação porque há manchas brancas. E as nuvens, posso fazer 1001 correções, mas afinal sempre vou ter nuvens. Não consigo ultrapassar esse problema. O que é que podemos fazer para eliminar as nuvens? E eu quero que reparem no quadrado azul, desculpem, e no quadrado vermelho, ok? Só para terem uma ideia dos valores, mais ou menos da imagem que se vê, não é? No quadrado azul vê-se terra quente, que há o whirlpool que existe ao sul das ilhas de Tenerife e La Gomera, e no quadrado vermelho pode-se ver o Abuaren da África e o sul da Fuerteventura com uma com um filamento, com uma espécie de filamento que sai da costa saariana para Gran Canária, mais ou menos, ok? Isto é uma característica física deste sistema, muito habitual. O que é que acontece quando vamos ao seguinte produto? O seguinte produto, estamos a falar de um produto interpolado. O que é um produto interpolado? Um produto interpolado é, eu apanho muitos produtos da Remote Sensing e faço uma série de algoritmos de correção para ter um produto sem gaps, sem buracos, sem nuvens. Ok? Então, é um produto que é ótimo, porque acaba-nos por dar uma camada completa de dados. Ou não é? E quando queremos fazer uma modelação ou quando queremos fazer uma correlação com as variáveis ambientais, no fundo é aquilo que queremos, não é? Queremos um produto que não tenha buracos. Então, se reparamos no quadrado azul, podemos ver que este produto parece que não consegue refletir as whirlpool, as zonas de água quente que existem ao sul das ilhas. Mas, e também não consegue refletir mais ou menos o filamento, mas não está nem muito menos na mesma intensidade que estava na imagem da Remote Sensing. Quer dizer que o produto é mau? Não. Atenção. Não quer dizer que o produto é mau. Quer dizer que para este dia não consigo refletir isso. Quer dizer que para todos os dias consegue refletir isso ou não? Não. Mas quer dizer que às vezes pode ter uma série de discrepâncias com a imagem real. E depois, vamos agora para o modelo IBI. O modelo IBI, que é um modelo numérico, oceanográfico, que está feito, que é diário, se não estou errado, ou quase horário, se não estou errado, mas não me lembro exatamente qual é a resolução. Tem muita resolução e tem muitas camadas verticais também. E tem muitas variáveis, ok? E aqui podem ver que parece refletir um bocadinho a zona quente a sul das ilhas, mas não reflete exatamente nisso. Mas o que sim que reflete bem é a zona da Vueling, da surgência da costa saariana, e o filamento parece que está mais ou menos um bocadinho mais claro. Então, a questão aqui não é qual é melhor ou qual é pior dos produtos. Não sou ninguém para dizer isso, eu não sou oceanógrafo, simplesmente utilizo produtos. E uma das coisas que faço é ter discussões com oceanógrafos para saber quais são os melhores ou os piores produtos, na sua opinião. Mas na realidade, temos que ter em consideração que cada produto pode nos dar diferentes camadas. E isso vai influenciar os nossos análises. Então, é muito importante comparar os produtos e perceber mais ou menos, e perceber até onde a gente consiga a qualidade dos diferentes produtos, tendo, se calhar, ajuda por exemplo, oceanógrafos, os nossos colegas que nos podem dar uma ajudinha nisto, ou falar, ou, sei lá, qualquer outra pessoa que a gente conseguimos perceber que nos pode ajudar nisso. O que é que eu faço? Pronto, o que eu faço geralmente é comparar produtos e ver se existem muitas discrepâncias ou não. E depois, pronto, cruzar os dedos e esperar que aquele que eu escolhi esteja mais ou menos bem. E para acabar, isto são produtos que geralmente as resoluções máximas que conseguimos, por exemplo, é a volta de 1 km. Com 1 km está muito bem, volta de 1 km, 2 km, 4 km, são resoluções habituais, que são muito boas já. Mas às vezes, e ainda mais se estamos a falar aqui em uma certa contaminação costeira e tudo isso, da poluição costeira e tudo isso, precisamos de produtos a maiores resoluções. O que é que podemos fazer se queremos? Pronto, existe uma ferramenta. Existe uma ferramenta que eu estou apaixonado por ela, que é o Google Earth Engine, que é uma ferramenta muito boa, que requer saber da programação, evidentemente, mas que nos dá acesso a 5 petabytes, não, acho que é mais de 5, não sei. Não está a ser uma quantidade impensável de dados
que está na Google, que tu entras nesta janelinha que tem aqui e aprendem a programar em JavaScript, que é a linguagem da Google Earth Engine, e nem precisam ter um supercomputador para fazer o processamento, porque é feito diretamente na Google, pelo qual eles fazem o maior processamento. As resoluções que temos nestas imagens, pronto, esta é uma imagem que eu fiz, das Canárias, que é uma média de imagens do mês de julho e de agosto de 2022, e tens quase em tempo real, e as resoluções estão à volta dos 60 metros, entre 40 e 60 metros por pixel de resolução, o que é uma brutalidade. O que é que conseguimos fazer com isso? Por exemplo, conseguimos ver exemplos com as diferentes reflectâncias da água, podemos ver se há águas das correntias, se há águas de poluição, se há mistura, se há plumas de contaminação, qualquer coisa. Tudo isto é uma ferramenta que evidentemente não é diário, porque, por exemplo, temos que pensar que o Landsat passa a cada 8 dias por lá área e temos as nuvens e todas essas limitações, mas que nos podem dar muitas vezes muita informação. Existem imensos trabalhos de seguimento dos sedimentos de plumas. Nós fizemos aqui também para Madeira, para estudar em alta resolução certas áreas que tínhamos interesse em estudar, e conseguimos pixels de 100 metros por 100 metros, que são muito bons. Conseguimos a média do mês, por exemplo, dos valores, pelo qual esta ferramenta é uma ferramenta que vai ser provavelmente o futuro, que está a nível terrestre, está a ser muito utilizada, e a nível marinho ainda não, mas vai ser o futuro. E eu queria vos apresentar aqui um bocadinho do potencial que isto tem, porque isto nem precisa de um supercomputador. A Google já proporciona um serviço para isso. E pronto, acho que já estou, sim. Disseram 20 minutos, foram 20 minutos. Pronto, e a minha ideia aqui era dar um bocadinho um percurso, um bocadinho para vocês. Este cachalote é dos Açores. Este cachalote é aí ao pé da Faial de Terra. No mínimo tenho uma fotografia dos Açores também. A ideia que eu tinha era dar um bocadinho um percurso pelas diferentes tecnologias que existem, os diferentes produtos que existem e os cuidados que devemos ter quando queremos utilizar os produtos. E pronto. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Obrigada, Mark. Muito interessante, como sempre. Alguém tem perguntas sobre isto? Que diga agora ou se cala até ao final. Eu levantei a mão. Não se vê. Não me saiu. Ok. Mas tenho aqui levantar a mão, agora vou abaixar a mão. Eu E porquê que não tinha só saiu uma pergunta. Diz. Pois, sim. Não sei. Mark, em termos da detecção remota, eu lembro-me de ter lido aqui há uns tempos, pelo menos umas experiências de utilizar a detecção remota para localizar diretamente, pelo menos grandes cetáceos, baleias. Sim. Há algum Existem. desenvolvimento nessa área? Existem, mas tem os problemas. Espera que eu vou parar de partilhar o ecrã. Não estou partilhando o ecrã, não é já? Não. Não, já não. Não, já não. Ok. E a Maria vai falar um bocadinho sobre... A Maria não diretamente, o vídeo que a Maria gravou, porque infelizmente não vai poder estar aqui, vai falar também um bocadinho sobre isso. Exatamente. A Maria vai falar um bocadinho disso. Existem desenvolvimentos, mas pronto, tem as suas vantagens e as suas limitações. Ainda estão nos baby steps. Alguém mais levantou a mão? Porque eu não consigo ver obrigado. mãos levantadas, não sei porquê. Se tem alguma pergunta, falem diretamente, por favor. Se não, passamos à segunda pessoa, que é o Sérgio da Whale Labs, Oceanos, da Universidade dos Açores. Sérgio, estás por aqui? Sim, estou. Estás a ouvir Olá, bem? boa tarde. Sim, perfeitamente. Estou bem. Só deixa-me aqui fazer uma coisa. Conseguem ver o ecrã? Sim, só falta pôr em full screen. Já está. Acho que está. Ok. Então vou ser um bocado com o Marco. Também é um catalão nos Açores, na Madeira, e aqui agora a falar em português. Então aqui acho que é uma boa mistura.
mas é fixe ver tantos nomes e caras conhecidas aqui. E sim, aqui e foi muito bem que o Marco apresentasse essa apresentação sobre os produtos, porque acho que liga bastante bem agora ele fez uma definição do que eram os produtos, não, do Copérnicos, e aqui a ideia daqui é apresentar um bocado como pode ser utilizado um dos produtos. Neste caso, o produto que nós que vai ser apresentado aqui vai ser o do Cepodin, e como nós temos utilizado este produto com vários exemplos para estudar principalmente as baleias de barbas e também os golfinhos. É só para dizer que é do Canos. Ok. Primeiro de tudo é para mostrar aqui, o que eu estou a mostrar aqui era um mapa. Este mapa, quem nos está a explicar este mapa? Este mapa é um mapa que foi feito a partir do informe da WWF, onde está a mostrar a partir de animais que foram marcados, principalmente grandes baleias, tanto as baleias de barbas, baleia comum, baleia azul, a cachalotes, e o que podemos ver é que estes animais movimentavam, como podemos ver, desde o Ártico, das zonas do Norte ou do Antártico, as zonas de alimentação para as zonas de reprodução perto dos trópicos ou nas zonas mais quentes. E uma das coisas que nós sabemos é que estes animais movimentam-se principalmente para reproduzir, como temos dito, mas também para alimentar-se. E uma das coisas que nós sabemos é que os movimentos destas baleias e a distribuição destas baleias está muito ligado à distribuição das suas presas, já seja, no caso de algumas destas baleias, seja os eufásidos, o krill ou outras espécies de zooplâncton, e que a distribuição da sua presa influencia muito na distribuição das próprias baleias. Uma das coisas que nós sabemos das suas presas é que a distribuição destas presas é altamente dinâmica, é dizer, tanto no tempo, não? Nós sabemos que o zooplâncton não é abundante sempre, por exemplo, no mar de Irminger ou na Antártida, sino que tem uma distribuição, é dizer, que há uns picos, há uns meses onde a sua abundância aumenta e a outra onde cai. E isso acontece tanto no tempo como no espaço. Até agora, muitos estudos, como eu estava a explicar o Marco, e explicar bem, nós para estudar onde havia mais golfinhos ou mais baleias, o que utilizamos íamos ao Hermonet ou íamos ao Copérnicos e tirávamos algumas variáveis. Quais as variáveis que nós principalmente utilizávamos ou foram utilizadas para saber a distribuição destas espécies? Utilizamos como variáveis como a profundidade, ou como a pendente ou a rugosidade, não? Variáveis fisiográficas, e também utilizamos outras físicas, como podia ser como as correntes, que podia dar uma indicação de como estas presas eram movimentadas. Mas tudo isto era um bocado um proxy, não? De onde era o melhor habitat para o animal, é dizer, nós não tínhamos informação das presas. O mais perto que nós tínhamos, muitas vezes, era a produção primária. E por isso os produtos que nós utilizamos nessas zonas ou utilizamos a clorofila ou a produção primária. Mas ainda assim não tínhamos as presas reais, não tínhamos um modelo de presas reais. Muitas vezes o que faltava nestes produtos era o que comiam as baleias, tanto as baleias de barbas, não? Como era tipo a distribuição ou a biomassa da zooplâncton numa determinada zona e dia ou área, e depois a alimentação ou a presa dos golfinhos, não seja zooplâncton, sino o micronecton ou outras espécies de peixe. O que o micronecton, quando estamos a falar de micronecton, estamos a falar de espécies que medem menos de 20 centímetros e que pode ser desde jellyfish, ou desde ATPs e que estão na coluna d'água. É dizer, uma das coisas que nós temos visto e que estamos a ver nos últimos anos na modelação da distribuição de espécies de cetáceos é que nos faltava uma coisa chave, que era as presas. E isso era muito difícil de obter. É difícil de obter porque não há amostragens que consigam estimar as presas de todo o mundo ou de todas as zonas durante muito tempo, e então era uma coisa que nos faltava. O que é que há de novo? Como o Marco está a dizer, no Copérnicos cada dia estão a desenvolver produtos novos. E os produtos que têm muitos são modelos numéricos. Um dos modelos mais recentes que tem havido, um dos últimos, acho que 7 ou 8 anos, é este modelo que foi desenvolvido pelo Patrick Lehaudy e a sua equipa da CLS, na França, que é o Spatial Ecosystem and Population Dynamic Model.
Qual é a informação que este modelo nos estava a trazer novo que até agora nós não tínhamos? Este modelo nos dava uma informação que foi mudando ao longo do tempo, mas principalmente era informação das presas, tanto do zooplâncton e também de 6 grupos de micronecton, é dizer, dos vários tipos. Depois passo a explicar os diferentes tipos de grupos que são e quais são as funções destes grupos. E como é que funciona? Este foi um modelo, os detalhes devem estar no Copérnicos mais específicos, mas é um modelo numérico que utiliza as forças, os produtos que já estão no Copérnico, não? E outros, já seja de temperatura, das correntes, produção primária, oxigênio, e desenvolve, juntamente com a mortalidade e a produtividade das espécies, para produzir mapas globais, não é? Tanto de zooplâncton e de micronecton. Atualmente, podem encontrar mais informação no Copérnicos, tanto do produto, dos modelos, mas este produto nos está a dar uma vantagem comparada ao anteriormente. Temos o bom deste produto que agora, atualmente, há uns anos este produto era semanal e agora é um produto que nos dá uma informação diária. Tem uma cobertura global, é dizer, em qualquer ponto do globo podemos tirar informação deste modelo. E cada vez tem uma cobertura, como estava a dizer o Marco, é muito mais fácil ter modelos numéricos do passado, não? Ou do presente, e muito mais do futuro. Até agora o que temos na atualidade é uma cobertura desde o 98 até 2020, e nos novos desenvolvimentos do Copérnicos, ou juntamente com o Mercator, estão a prever cada vez que este produto tenha, se pode ter um pouco de forecast, ou cada vez estar mais perto do ano onde estamos, quer dizer, se estamos no 2023, por ter 2022 para ter informação atualizada. O produto foi inicialmente uma escala de 0,25 graus, mas agora já está cada vez uma resolução de 0,283, quer dizer, uns 9 km por 9 km, e em algumas zonas, não é a sorte dos Açores, mas perto da costa da Ibéria, e acho que nos Canhões também incluído, o modelo vai ser desenvolvido a uma resolução mais alta, quer dizer, vai ser perto dos 4 km. E espero que os Açores e o Madeira daqui a uns anos se juntem e possam fazer força para o Mercator conseguir desenvolver a mesma resolução, porque acho que é um produto muito útil e que pode ser utilizado, tanto seja com o do Cepodin como outros modelos que estão a ser. Como está a dizer o Marco, também uma das coisas que é importante nos produtos é validar como de bom é um produto. Mas uma das limitações que tem para validar é ter dados para validação. Então, para os dois componentes, não? Temos o zooplâncton e o micronecton. Para o zooplâncton, eles utilizaram, não? A equipa do Patrick utilizou uma coisa que era as amostragens que são feitas pela CPR. É dizer, são amostragens que são oportunistas, onde recolhem dados do zooplâncton, fazem estimativas do zooplâncton, e eles utilizaram essas estimativas mensais para validar os dados que eles tinham para no globo. E o que viram é que bate bastante certo. É verdade, e tem que se admitir, e eles sabem disso, que nas zonas a partir da latitude 60, estes produtos têm algumas falhas, tem uma sobreestimação da zooplâncton, mas tendo isso em conta, achamos que é um bom produto. Referente à biomassa do micronecton, foi feita a mesma abordagem, há menos dados, há menos estimativas de micronecton mesopelágico, micronecton em geral, mas as poucas que havia, acho que é a voltante de umas 12, e a ideia é cada vez ir tendo mais e ir validando mais, as que havia validavam bastante bem com os resultados do Cepodin. O que tem o Cepodin de diferente? Aqui, por exemplo, temos uma repartição vertical das presas, não na coluna d'água. E o que podemos ver aqui no gráfico é este gráfico que explica os 6 grupos funcionais de micronecton, onde vemos as camadas, há 3 camadas, não? A camada epipelágica, que vai do 0 aos 150 metros, a camada mesoplágica, ainda que isso agora mudou para upper and lower mesoplágico, mas vamos falar como está aqui. Na mesoplágica está dos 150 aos 450 e dos 450 aos 2000. E os grupos funcionais que temos estão a descrever o que podem ser diferentes grupos funcionais de peixe ou micronecton nas colunas d'água. O primeiro grupo, temos 3 grupos residentes, é dizer, o que está que se mantém na capa
epipelágica, outro grupo de micronéticos que se mantém na capa mesoplágica e outro na capa batipelágica. Depois temos os outros 3 grupos, que são os migradores. Temos um migrador, que é aquele grupo funcional que está na capa mesoplágica durante o dia e migra à noite durante a capa epipelágica, desculpa. Temos o 5º grupo, que vai da capa batipelágica à mesoplágica, e por último temos o grupo funcional, que é os grandes migradores, que eles chamam, que vai desde os 1000 metros, por dizer, até a capa epipelágica. É dizer, temos informação muito específica e que nos permite modelar diferentes tipos de presas dos vários presas, neste caso. Uma coisa que nos permite, para fazer uma primeira abordagem, para saber um bocadinho mais de informação que nos está a trazer este modelo para, neste caso, na nossa zona de estudo, que é os Açores, é fazer uma análise espaço-temporal, ou aqui o que estamos aqui a mostrar é uma variação das biomassas ao longo dos 20 anos. Não é? Nós o que fizemos aqui, o que este mapa mostra, são as anomalias da biomassa, do zooplâncton, desde 98 até 2019. Quer dizer, nós tiramos uma média deste período e vimos naqueles anos onde havia mais da média e aqueles anos onde havia menos. Como estão a ver aqui, o zooplâncton, como sabem, é estacional, é dizer, na nossa zona, a partir de fevereiro, março, abril, aumenta e depois cai. E o que vemos é que nas zonas de verde, quando há mais verde, é dizer, quando há mais biomassa de zooplâncton, foi nos anos 2002 e 2003. E que houve uma caída nos anos 2004 até 2009. Isto é bom fazer esta como análise exploratória para perceber melhor as dinâmicas que nós temos na nossa zona e o que pode ter as implicações que pode ter também, neste caso, o zooplâncton para as baleias de Bárbara. Nós também fizemos isto, ou vimos uma coisa mais exploratória para ver a biomassa epipelágica da micronécton. E vimos que aqui havia um padrão um bocado diferente. Ainda que se mantém, o que estamos a ver é que parece que aqui estas oscilações são oscilações quase por décadas, não é? O que podemos ver é que tipo, nós só temos a partir dos dados do 98, são a partir dos dados que há mais clorofila, e vemos que nos primeiros anos há um pico positivo, tipo, há mais abundância de micronécton epipelágico, assim como depois essa parte positiva volta a partir de 2014, mas vemos que há uns anos, entre 2004 e 2014, que há menos, o modelo está-nos a dizer que há menos biomassa epipelágica de micronécton. Isto ainda está uma coisa que está em preparação e temos que ver, porque isto não é só para as baleias que pode ser útil, senão também pode ser útil tanto a nível de predadores marinhos e outros grupos de investigação, já seja aqui em várias regiões como também aqui no Instituto, que pode ser útil. Ok, agora queria mostrar agora que explica um bocado com o produto, como nós o temos utilizado ou aplicado este produto do Cepodim para estudar as baleias de Bárbara e depois os golfinhos. Baleias de Bárbara, este foi um estudo que nós fizemos há alguns anos e já foi publicado. Primeiro, o que é que nós queríamos saber? Que nós queríamos saber os movimentos e por onde havia as preferências do hábitat, não é? Das baleias de Bárbara. Mas obviamente era muito difícil cobrir a zona desde os Açores para o norte, não é? Já que é muito difícil cobrir esta zona e a informação era muito limitada e cobrir esta zona é logisticamente muito complexa e obviamente muito cara. O que é que nós fizemos? Nós achamos que podíamos utilizar a telemetria para depois desenvolver modelos de distribuição de espécies, quer dizer, produzir uns mapas para saber onde havia mais ou quais as preferências das hábitats destas baleias e, tendo em conta que tínhamos este produto que era da zooplâncton, incorporar este produto nos nossos estudos. O que primeiro que fizemos aqui foi marcar nós marcamos 3 espécies de baleias de Bárbara, a equipa marcou 3 espécies de baleias de Bárbara. A primeira foi as baleias sardinheiras, que foi entre os anos 2008 e 2009, e foram marcados um total de 6 indivíduos, e o que podemos ver é que muitas delas foram marcadas no Açores e foram diretamente para, a grande maioria delas foram para o Mar do Labrador. As segundas foram as baleias comuns, foram uns 15 indivíduos, entre 2009 e 2016, e vimos que ainda algumas delas ficaram à volta dos Açores durante alguns dias, mas depois começaram a fazer uma migração, movimentos para o norte, algumas delas chegando até a Groenlândia.
E a terceira espécie que foi marcada foi a baleia azul, com 10 indivíduos, e aí o que vemos que ainda os movimentos foram mais parecidos à baleia comum, comparada aqui com a baleia sardinheira. Como modelamos estes dados? O que fizemos? Tínhamos os tracks, tínhamos posições. Não vou explicar aqui todos os detalhes da modelação, mas criamos uma série de ausências, é dizer, para saber onde havia baleias, onde não havia baleias, e incorporamos aqueles produtos que temos vindo a falar, os produtos mais, vou dizer, mais tradicionais, de alguma maneira, não é? Tem profundidade, temperatura, correntes, capacidade fótica, e depois também estes produtos foram a uma resolução igual ao que foram a da Cepodin, de 0.25 semanal, e depois utilizamos também este novo produto que nós tínhamos, que era a distribuição do zooplâncton, depois dos anos 2000 e 2002. Depois de ter isto, com estes dados, nós aplicávamos um modelo estatístico, com os Generalized Models, e por último fazíamos uma predição para ver onde havia preferência do hábitat para cada mês. Ok, o que vimos aqui? Aqui temos, nós produzimos predições mensais durante o período que nós recolhemos os dados. Nós tínhamos recolhido dados para a baleia comum de março a julho e nós fizemos uma predição mensal para cada mês do estudo. O que vimos, e como já sabíamos, estamos à espera, sabemos que estas espécies se alimentam principalmente nas zonas do Mar de Irminger, perto da Groenlândia, entre Groenlândia e Islândia, e que a abundância ou a presença a preferência deste habitat aumenta enquanto aumenta de março a julho. E depois o que víamos é que nos Açores isto a preferência do habitat era importante em março, abril e maio, mas depois em junho e julho a importância decrescia. Fizemos o mesmo para a baleia azul, e ainda que é parecido, mas não é assim. O que podemos ver é que de abril a julho há um movimento da preferência dos Açores e mais para o noroeste do Atlântico, não é? E onde que se realça a importância do Mid-Atlantic Ridge. E como falamos anteriormente, a probabilidade decresce para a mesma espécie, igual que para a baleia comum, desde abril a julho. Para a sardinheira, o que podemos ver aqui é que é bastante diferente às anteriores. Vimos que é de maio a agosto e em todos os meses a preferência do habitat nunca é nos Açores e que é sempre a partir na latitude 50, principalmente a partir do Charlie-Gibbs Fracture, que é onde que eles parece que é importante para a espécie e de onde se estão a alimentar durante os meses de agosto. O que estamos a ver é que parece que esta espécie, nos dados que nós temos, a espécie não tinha uma preferência pela zona dos Açores, mas nós sabemos que o ano passado, em outubro e novembro, elas passaram aqui bastante tempo. É dizer que as dinâmicas mudam e é verdade que é por isso que é importante sempre continuar a recolher dados. Com os dados, nós queríamos validar ou queríamos ver como de bons eram os outputs que nós tínhamos e comparamos os nossos resultados com os poucos amostragens que havia do condado da Sardinheira no Atlântico, e nós comparamos os resultados do nosso estudo com um estudo que houve no Mid-Atlantic Ridge de 2004, onde os avistamentos, os cercos em vermelho são onde havia os avistamentos, e como podemos ver, parece que bate bastante certo. Se nós também comparamos com um estudo recente que houve, que foi feito pelos colegas dos Estados Unidos, Lara Manocchi, com dados exclusivamente do Canadá e da costa este dos Estados Unidos, vemos que as suas predições também batem bastante bem com as nossas predições a partir de dados de sítios completamente diferentes. Quer dizer, uma coisa que estamos a ver é que a utilidade deste produto Cepodin nos pode trazer para o estudo destas baleias. E ainda que este produto foi importante para as três espécies, a sua relação entre este produto e a distribuição era completamente diferente. Quer dizer, podemos incorporar este produto para estudar como estes animais se movimentam. O segundo exemplo que eu gostaria de partir é agora, estamos a falar de baleias barbas, agora vamos para os golfinhos. E é um bocado diferente. Este foi um estudo que foi feito pela Miriam, que já está por aqui, e por outros membros da equipa e com o pessoal também da Madeira, para ver também a importância dos montes submarinos e se estes montes submarinos ou dentes, a sonografia podia ter um impacto nos montes submarinos
e se isto tem um impacto também na distribuição neste caso dos golfinhos. Porquê? Porque nós sabemos que os montes submarinos podem atrair, são zonas de alimentação, e temos vários estudos que nos dizem, aqui nos Açores, da Ilha Cascais, que nos dizem de importância dos montes submarinos, ou nos descreve um bocado como as presas se distribuem nestas zonas. E o que foi feito foi investigar como a oceanografia, tanto local como regional, podia influenciar na distribuição, ou principalmente no uso dos montes submarinos para os golfinhos. Aqui foi feito a partir de um estudo que foi feito no complexo do monte submarino Great Meteor, ou Meteor Seamount, comparando dois montes submarinos, o Atlantis, que é um monte submarino com águas mais frias e menos salinas, e o Irving, aqui podem ver os dois pontos, não é? Com um monte submarino com águas mais quentes e mais salinas, não é? Então queríamos ver se havia diferenças na distribuição ou no uso dos golfinhos. O que foi feito? Isso foi feito, foram colocados uns Ecological Acoustic Recorders, aparelhos acústicos, não é? E foi colocados no ano de 2015, durante 3 meses, para recolher os dados destes golfinhos. Depois, a equipa acústica descarregou os dados, e o que podemos ver aqui na imagem da direita é, acima temos os valores no monte submarino Atlantis, e embaixo o do Irving. O que temos é, nas 24 horas, não? De 0 a 24, ao longo de todos os dias que foram recolhidos os dados, vemos, ou no azul mais escuro, vemos onde houve uma maior presença ou um maior número de detecções de golfinhos. E em branco quer dizer que não houve detecções, não foram recolhidas. E o que estamos a ver bastante claro é que é bastante uniforme no Simão do Atlantis, que principalmente quando os animais estão presentes ou detectados é a partir de 0 às 8 horas e dos 19 às 23, é dizer, elas estão mais presentes à noite que no dia. E se comparamos isto com o Seamounts do Irving, é um bocado, o padrão é parecido, não é? Tipo de 0 às 8 horas vemos que há mais presença que durante o dia que não é. E outra coisa que nós estamos a ver é que no Seamount do Atlantis havia o maior número de detecções comparado com o do Irving. Então o que é que nós fizemos? Replicamos um bocado aquela abordagem que foi feita no estudo anterior. Quer dizer, tínhamos as detecções e nós queríamos correlacionar isto com a sonografia. As variáveis sonográficas que nós utilizamos foi temperatura, correntes e algumas outras que nós tínhamos de modelos sonográficos feitos pelo pessoal da Madeira, e depois incorporamos também dados do cepodímetro. Neste caso não utilizamos o zooplâncton, já que a presa dos golfinhos era mais relacionada com o micronécton, e utilizamos os vários grupos do micronécton. Aqui há 2 exemplos, e o que é que podem ver já a priori? O que podem ver é que, por exemplo, neste que põe Epipelagic Biomass, não sei se conseguem ver o meu rato, mas o que podemos ver é que já os cores, não é? Tipo, neste mapa de Epipelagic Biomass há uma diferença entre na parte superior é completamente diferente da parte inferior. Na parte do Atlantis é muito mais amarela, vermelha, quer dizer que há uma maior biomassa, comparado com a parte do Irving, que é mais azul clarinho ou azul escura, quer dizer que há menos biomassa. Isso já está a dar uma indicação do que pode estar a acontecer. Então nós juntamos tudo isso e aplicamos novamente também os Generalized Additive Models, é o que nós gostamos de fazer. Mas além disso pensamos, como nós podemos, nós temos mais a noite que durante o dia, como nós podemos utilizar? Então nós sabíamos que temos 6 grupos funcionais e que há umas migrações durante a noite e o dia. Então dizemos, ora, unir dados do cepodímetro durante o dia, quer dizer, o que nós temos presente na capa epipelágica, onde geralmente se alimentam estes golfinhos, unimos todas as camadas que há presentes na capa epipelágica e depois todas as que há durante a noite. E aqui o que vocês podem ver na direita como números únicos. É dizer, durante a capa epipelágica, durante o dia tínhamos só epipelágica e à noite tínhamos epipelágica, upper migram mesopelagic, highly migram mesopelagic, e assim com as restantes capas. Se nós vemos isto de uma maneira mais visual, na primeira coluna temos a capa epipelágica e o que vemos é que durante a noite tínhamos uma maior biomassa comparado que durante o dia. Mas nas outras camadas, obviamente, porque havia uma migração das espécies, vemos que durante o dia era maior que durante.
E nós que concluímos, ou a Miriam que fez o estudo, o que concluiu aqui, não é? Juntamente com o resto? O que vimos é que havia uma relação positiva, não é? Aqui temos o output, não é? Tipo as relações que nós temos dos modelos, e onde temos que aqui temos o monte do Atlantis e na direita depois temos o do Irving. E o que temos é que há uma relação positiva entre quando havia mais presas e a presença dos golfinhos. E isto acontecia tanto no Atlantis como no Irving. E depois não era só, a verdade é que não era só a presença da biomassa que influenciava a presença, sino outros fatores oceanográficos, como também podem ser as correntes. E uma coisa que nós achamos é que a presença de uma maior biomassa de presas no Atlantis é a explicação de porque há uma maior preferência de golfinhos nesta zona. Para concluir, só dizer que acho que o Cepodim é uma ferramenta que pode ser útil, ou que está a ser útil para estudar o comportamento dos predadores marinhos, e não está a ser só utilizado aqui, sino noutros estudos também para elefantes marinhos, para focas, para tartarugas. Estão a utilizar muito esta ferramenta para este tipo de estudo, que é bom, que pode ser combinada com dados satélite, dados de avistamentos, para perceber os movimentos e para predizer os hábitats destas espécies, que pode ser bom combinado com dados de acústica para monitorizar as zonas, os hábitats, mas ainda há muito terreno para melhorar a resolução dos dados deste produto. É um produto que pode ser bom para cenários futuros, para predizer e para ver os movimentos que pode ser no futuro destas espécies. Obrigado. Desculpe, foi um pouco mais complicado. Obrigada, Sérgio. Muito interessante e realmente complementou o que mencionou o Mark, assim, que foi uma boa aplicação dos vários tipos de satélite, de modelos que temos. Alguém tem perguntas? Eu não vejo as mãos, portanto, se alguém tiver... Parece que está tudo muito claro. Ok, então avançamos para... Olá? Não, ok. Então avançamos para outro tema, que também está relacionado, mas vamos falar um bocadinho mais de instrumentação, com o Eduardo Caldé, aqui da Plocan, da Plataforma Oceânica Canárias, que vai falar sobre instrumentação e veículos autónomos aplicados ao estudo oceanográfico. Edu, estás por aí? Sí, estoy aquí. Boa tarde. Let me share the screen. Can you see it? Wait. Can you see it or? Okay. You have to put full screen. We can see your slides on the side. I don't see the slides. I only see the full screen. Okay, in that case, do you have two screens? No. Estranho. No. It's okay. Sim. Okay. Here I'm going to talk about, well, I'm Eduardo Caudet. I'm working in Plocan with the gliders and instrumentations and all the stuff. I'm going to talk about what sensors we usually use with these vehicles in order to take all the data that then Mark and Sergi can use to do all its algorithms and maps that they obtain. Even when you can use the maps that they use later for us to guide the glider at the places that it's important to take the data. And so let's start. So first, okay. So first, I prepare this slide because I want to show you that there's a lot of sensors that you can use depending on the objectives of your study.
For example, first we have here the CTD to take samples from temperature conductivity during the while the glider is moving through the depth. This is important for the physics studies because you can obtain the density of the water and the different water masses that are located in the area. You can use an ADCP2 for the velocity and direction of the currents. For the biological part, we have the oxygen dissolved sensors and the turbidity and chlorophyll sensors to obtain all the primary production, where the phytoplankton is located through the water column, and the oxygen that is consumed by the zooplankton or produced by the phytoplankton too. We have meteorological stations for the gliders that go through the surface of the water to obtain the direction of the winds, velocity, humidity, temperature, etc. You can use hydrophones to locate the whales and cetaceans. Here there's a sensor called a microradar to measure the turbulence of the water. And these two examples are for the dynamic studies, because we have the ROXY to obtain the DNA that you can take from the water samples, or you can obtain the nucleic acids. These two, from the picture, you can see it not well, but there are a bigger sensor. So it's focused now on working on vessels, but we are trying to modify to integrating the gliders in projects like the oceans, for example, that now are currently in course. Okay, so with all these sensors, what can we do? Well, for example, we can take a vessel with its tripulation and scientifics and prepare structures like this one to obtain the data. For example, we can put an ADCP here, all the bottles to take samples in different depths, depending on the objective of your study. You can put here pH sensors, CTD sensors, CO2 sensors, etc. There's a lot of them. Other things that we can do is, instead of putting them in the vessels, we can prepare oceanographic buoys like this one, in which one you can put all these structures fixed in one point. Instead of the vessel that goes through different points, this buoys it's only for putting in only in one place. But you can stay longer time, so you have more time resolution than the vessels. The vessels have more spatial resolution. And with the panels, with the solar panels, you can recharge the batteries of the sensors, and you can put some antennas and meteorological sensors to send the data in real time to your servers, or taking more data from the atmosphere. Other type of buoys that you can use is the Argos buoys, that, like the oceanographic buoys, these ones are not fixed in one point. So these buoys works like it's like they start to sink through the water column, and then when he takes all the data, goes to surface and sends the data with the antenna, and is moving with the currents. So you can measure the same water mass during a more period of time, or you can measure different types of water masses depending on the currents. Other type of these buoys is the drifter. This one, instead of going through the water column, he stays only in the surface, but goes with the current. And usually they have the temperature sensor only. The other type are the gliders. So first of all, how a glider works, because the gliders doesn't have any mechanical part to make the movement. So instead of that, to not waste a lot of energy, they usually
they usually works with the change in the density of the vehicle. So taking into account that the density is the mass through the volume, because the mass is always the same because it's prepared in the lab, we can work with the volume. How it works? Here in the part of the vehicle, we have a bladder that you can fill or take out the oil or the air, depending on the model. So changing this bladder makes that the buoyancy change. So if you fill with oil and air, the vehicle comes up to the surface, so you can float. If you take out, the glider sinks. It's like the fishes. The fishes have the internal bladder that inflate of air, and they can float or sink. And to make this movement, this vertical movement, horizontal movement, the internal batteries, you can move forward or afterward. This is how you change the angle of the vehicle through the water, and this is what makes the glider move horizontal. And in the end, they use this type of movement. It stays at the surface, takes the GPS signal, then it starts the dive. They inflates the bladder, starts to sink. At the point that the battery move forward to make the glider go down and start to move until the depth that you want to go. And when it arrives at this depth, they make the other process. They move the battery backward, and it starts to inflate the bladder, and it starts to go to the surface. At the point that it finishes to inflate all the bladder and can go to the surface and starts communicating and taking the GPS position. So, as you can see, this is the movement. When it stays at the surface, they send the navigation data and the science data through the satellite to a server where the pilot can see all the data in real time. Not only that, but at the same time, the pilot can prepare all the information that the glider needs to select the next waypoint to go and send it through the satellite to the glider. The pilot can use all the maps produced by Copernicus, like Mark talked about before, or they can use the maps that Sergi told about the areas where you can find the whales to make the glider go there and check the data from there. The gliders that go through the surface, there are two types: the ones that go with the wind and the ones that goes with the waves. For the wind, it's like a sail. Depending on the direction of the wind, the glider will move doing a zigzags through the wind. And for the ones that go with the waves, they usually have wings that, depending on the position of the vehicle through the wave, the wings go down and up, and they makes the horizontal movement. One thing that these gliders have that the other one not is that because they are always in the surface, you can recharge the batteries with the sun. So they usually have solar panels, and the communications are 24 hours through all the weeks. Because the other ones that go underwater, they only communicate when they are at surface. So maybe depending on the depth that you wanna go, could be from every 30 minutes to every 3 hours, 6 hours, depending on how much the distance you wanna go through. So okay, we have the vehicles, we have the sensors. So now what we can do? Each one is not. You will not have to select only one. You can use a lot of them at the same time, because everyone can help the others to obtain the data. For example, for detecting the whales, you can use a ship with acoustics at the same time that the glider in the same depth, or you can use the buoys to obtain the data at the same time with the vessel, or at the same time with the glider. The
The glider can send the data to the buoy, and the buoy can send you to your server all the data. It's depending on the needs that you have. For example, here in Plocan, we had a wave glider with an hydrophone, and while we were moving from Gran Canaria to Madeira, we can measure all the time with the hydrophone all the mission. And because the gliders have the GPS, while you go through the graphics, you can see with a mark where the data was taken. So if we detect any type of sound, we can know where it was found, and we can compare with the maps that already was talking. And that's it. If there's any doubts, and obrigado for inviting me here. Gracias, Eduardo. Does anyone have any questions about the technology and the gliders? I have one. You were saying that you have in Tech Oceans, you're going to, well, people are going to developing an eDNA sensor to adapt to a glider. Yeah, now it's in lab testing, but maybe next year we can have a first prototype to test, and then we will see. But not only eDNA, we have for the nutrients too. We are trying to make to apply the IA algorithms to can send more data at the same time, because one problem is that sending data through the satellite is so expensive. So they are trying to put the IAs to work in that, to reduce the data sent, and then when we receive in the server, you can redo all the data. This is why we are trying to do. And in which vehicle are you thinking of using it? The eDNA is for surface vehicles like the wave glider, and the nutrients and the other ones are in the underwater ones. Okay, we have questions. I've seen a question here, and I can't see it anymore. Aqui. Ok, já vejo. Paula Andreu Martínez pergunta: todos estes instrumentos requerem de mucho mantenimiento, Eduardo? Sí, porque, bueno, no sé si en castellano o en inglés. Podes falar devagarinho, slowly, in Spanish. Vale. Sí, requieren bastante mantenimiento porque, por ejemplo, los que van por superficie, al tener baterías infinitas, pueden estar meses y meses y meses en el agua. Entonces, una vez los recoges, es necesario llevar un mantenimiento bastante importante, ya que si no, puedes hacer que el sensor acabe dando malos datos por derivas del propio sensor. Y de biofouling, ¿no? Y sobre todo de biofouling, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, Silvana. Sí. Sí, quería preguntar a Eduardo. ¿Prefieres en portugués o en...? Bueno, portugués no lo domino mucho, pero... Okay. He oído que Portuñol. Era para saber si ponéis ecosondas en los gliders. En Plocan no lo ponemos. Donde se suele poner sobre todo es en barcos. Más que nada por el tema del consumo y eso. Y por el tema también de que, igual que los hidrófonos no se suelen enviar en tiempo real los datos. Suelen ser en autocontenido, y cuando recuperas el vehículo descargas todos. Más que nada por la cantidad de datos que hay y por el coste que sería enviarlos por satélite. Entonces se suelen enviar ciertas tramas o resúmenes de cada dato para saber más o menos que está captando cosas, pero hasta que no recuperas el vehículo no se suelen descargar. Es decir, ponéis ecosondas en los gliders y luego cuando recuperáis el glider lo descargáis, o vosotros no ponéis directamente ecosondas. De un modo general no solemos poner ecosondas. No. Hay un proyecto próximo año que voy a intentar
hace la integración de una en el de superficie. Eduardo estaba refiriéndose a los datos del hidrófono, que lo que pasamos son las detecciones automáticas que después tienes que validar. Pero los datos en bruto, obviamente que no van por satélite. Pero sí, en términos de ecosonda está planeado, pero todavía... Sí, en ecosonda suelen ser en barcos, en glider todavía. Sí. Vale. Gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, creo que tenemos una más de Jacobo. Sí, hola Jacobo. Hola, perdón. Yo una pregunta, solo para saber. Ustedes, o sea, ahora mismo, si por ejemplo un grupo de investigación cualquiera de nosotros quisiera alquilar, o sea, de venga, vamos a hacer yo qué sé, un muestreo con un glider de estos, yo qué sé, de Lanzarote a Fuerteventura, ¿vale? O sea, ¿se puede alquilar el servicio del glider o cómo se hace eso y cuánto cuesta? Sí, en Plocan tenemos un correo que creo que es info@plocan, o si no, desde la página web de Plocan también hay una opción para pedir accesos a los vehículos. Entonces, a partir de ahí, una vez se te acepta el acceso, se compara, porque nosotros tenemos un calendario anual. Entonces, según el calendario que tengamos, se te sitúa de cuándo a cuándo lo puedes utilizar en función de cuántas veces lo necesitarías, cuánto tiempo lo necesitarías, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya se hablaría y se establecería en un calendario cuando se podría llevar a cabo. Ya sea para testeo de prototipos, para tomar datos de lo que sea necesario. Eso. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Aquí no chat no hay nada. Ok. Descanso. Hora do café. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Então, vamos fazer uma pausa, tomar um cafezinho para acordar e vemo-nos aqui às 5h45, às 4h45, hora de Açores. Até já. Boa tarde a todos outra vez. Bem-vindos à segunda parte da segunda edição das Jornadas de Oceanografia do Mar7. E vamos começar agora com as duas últimas apresentações. A primeira é do Luís Freitas, que também pertence ao Mar7, do Museu da Baleia, e vai falar sobre the contribution of long-term multidisciplinary research to study and understand cetacean ecology in oceanic islands. Estás aí, Luís? Já vi que sim. Quando quiseres. Boa tarde a todos. Good afternoon to everyone. We'll speak in English. It is a pleasure to be here. I'll just start sharing the presentation. Can you see it? Hello? Yes, now it is. Sim, desculpa. Hello? Olá. Okay, can you hear me now? Yes. Okay. So I'll be talking, as Silvana said, about the contribution of long-term multidisciplinary research to study and understand cetacean ecology in the oceanic islands. Sorry. Studying cetaceans is challenging because of their characteristics. They are long-lived, highly mobile and dynamic species, which live in a 3D environment not always easily accessible. To study and understand many aspects of cetaceans' lives, it is necessary to have a considerable temporal and spatial coverage to sample a period and an area which will produce representative data and meaningful results, which will allow us to understand better their ecology. Of course, the sampling approach, sampling scale, data collection, and methodologies used depend on the questions we ask. Collecting data at the individual level has its challenges, as well as collecting data at the population level. However, they complement each other to help us understand cetacean ecology. The Madeira Whale Museum has been collecting data on cetaceans over the last 25 years to address some of the questions about
the ecology of cetaceans in Madeira and surrounding area. This involves a considerable effort, both in sampling, maintaining consistency in protocols over the years, and of course, obtaining funding to carry out the research. In spite of the effort, some sampling and methodological limitations are unavoidable and should be acknowledged. Today, I will talk briefly about a part of this research effort using the Brutus whale as an example. The question I will address today is, what is the importance of the oceanic islands for Brutus whales and how do they use them? This is a broad question which will be approached from different perspectives. The research was carried out in Madeira inshore waters and the wider oceanic basin. Madeira archipelago is located approximately 700 kilometers west of Northwest Africa. Oceanic islands like Madeira archipelago seem to be important for cetaceans, considering their usually high species diversity. However, Madeira archipelago inshore waters are an open system influenced by local and external factors such as currents, sunlight, nutrients availability, local productivity, and so on, bringing many layers of complexity to the ecology and dynamics of cetaceans using the area. We know that cetacean species and individuals pass by Madeira or use these waters differently. Some species have year-round presence, others are seasonal, and others still use these waters once in a while. Limitations in temporal coverage, spatial coverage, or both of the sampling effort may give very different biased results because of possible within years and between years changes in the use of the area by these animals. As such, we try to have a wide temporal and spatial coverage as possible, considering the characteristics of this species and the study area, especially in Madeira inshore waters. The Brutus whale is a medium-sized baleen whale, reaching up to 15 meters long. It can be distinguished from other baleen whales by the three ridges on the top of the head. Of course, this sometimes can be a problem, especially when the animals are only seen from afar, and brings an extra degree of difficulty to their study, especially in areas where there are other baleen whales species present. Brutus whales prefer tropical and warm temperate waters of the oceans. Several approaches were followed to address the research question, including the use of photo identification, mark recapture methods, and satellite telemetry to study the animal's movements, abundance, and site fidelity. We had the valuable collaborations of researchers and whale watching companies working in Azores, Canary Islands, Algarve, and also West Africa to address some aspects of the research question that needed a spatial coverage that went beyond Madeira inshore waters. Other aspects were focused only in Madeira archipelago because of the size and temporal coverage of the Madeira Whale Museum local photo ID dataset. This dataset was built over the years with the sampling effort of the museum and the important collaboration of local whale watching companies and other contributors. This part of the study was based, and I'm talking about the photo identification, was based in datasets combining contribution from different areas, namely Madeira, Azores, Canary Islands, Algarve, Guinea-Bissau, Mauritania, and Senegal. The contribution of each area was different, with Madeira having the largest dataset with the longest temporal coverage, as I said previously, followed by the Canary Islands, the Azores, and finally, the remaining locations were very few opportunistic photo identification images. The whale watching companies contributed with 84% of the images, although the data collected by the researchers with 14% of the images had a better spatial coverage of the locations, especially in Madeira. A total of 314 animals were identified, 55 of which were captured between locations. 84 animals captured in only one location, and 174 captured only once. The highest number of animals were recaptured between Madeira and the Canary Islands, followed by Madeira and the Azores. There were also 3 animals seen both in Madeira, Azores, and the Canary Islands, and 1 recaptured between Madeira and Mauritania. No matches were found with the remaining locations. One should have in mind that different sampling efforts in each location will affect this result. Nevertheless, it gives a good idea of the movements of these animals between these areas.
When we look at the sightings of Brutus whales by month and location, some patterns arise. However, in some cases, the very low sampling effort or the uneven effort within year coverage limits our results. Both Madeira and Canary Islands had a year-round effort, while in the Azores, the data was only collected in summer and autumn months because of weather limitations. The remaining locations had a very few opportunistic sightings of the species. In spite of these limitations and the sampling effort not being taken into account in the graphs shown, it is possible to identify a clear seasonal presence of the species at northern latitudes in summer and autumn, especially in Madeira and the Azores, a year-round presence in the Canary Islands, and a presence at lower latitudes in West Africa during winter and spring months. Abundance of Brutus whales was estimated for Madeira inshore waters for the period 2006 to 2021 using MARC recapture robust design approach. 4 data sets were explored to estimate the abundance, taking in consideration only well-marked animals, as well as slightly marked and well-marked animals, and confirmed Brutus whales, and as well as suspected and confirmed Brutus whales. The confirmation of the species was made by images of the head of the animals to identify. In all data sets, there was an upward trend in the abundance estimates over the years. The site fidelity of animals to Madeira inshore waters was also investigated by calculating site fidelity indices for both the sample population and individuals based on 3 indicators: occurrence, permanence, and periodicity. Afterwards, animals were grouped in clusters using k-mean clustering methods. These clusters were described as regular visitors, occasional visitors, and rare visitors based on the patterns of occurrence, permanence, and periodicity. The transients were animals seen only once in Madeira waters. As the graph shows, regular and occasional visitors have an important presence in Madeira over the years. The movements of Brutus whales were also studied using satellite telemetry. 6 limpet tags were deployed in adult whales between 2018 and 2020. 5 tags transmitted positions, and 3 had long enough transmission periods to shed some light into the movements of these animals in the area, with 2 tags transmitting 3 weeks and 1 tag 2 months. The tracks of the animals show that they used both inshore island habitats as well as offshore seamounts. There is also evidence of movement northwards during summer, the gray track in the map, and southwards movement during autumn, the violet track in the map. Using hidden Markov models, it was possible to identify 3 behavioral states from the animal tracks based on their step lengths and turning rates. Here we only show the track of 1 animal. The 3 states were state 1, which can be described as area-restricted search, probably associated with prey searching and feeding. That's the yellow sections of the track. State 2, called transiting, when animal was traveling fast and consistently in one direction, and that was the dark green section of the track. And finally, state 3, called exploratory, when the animals had intermediate step lengths and turning rates, identified as light gray, green in the map. For all animals, state 1, area restricted search, was identified mostly around islands and seamounts. We also tried to address the research question by using generalized additive models to find relationships between the distribution of Brutus whales observations in Madeira inshore waters and variables that may explain the species distribution in the study area. The overall dataset used in the analysis combined several datasets with partial spatial and temporal coverage and overlaps. Overall, the surveys provided an acceptable spatial and temporal coverage of the study area and were carried out by trained observers which followed field data collection protocols.
From 2001 to 2017, dedicated line transect shipboard and aerial surveys, random shipboard surveys, and observers on whale watching and fishing boats collected effort and sighting data in the study area, in a total effort of approximately 35,500 kilometers, and which translated in 122 sightings of Bryde's whales recorded. Type of survey was considered as a factor covariate in the models to adjust for differences in detection probability between surveys. Covariates such as effort, month, year, and Buford were also considered to account for differences in spatial and temporal coverage of the surveys in varied weather conditions. 43 environmental covariates were explored, including time lag dynamic covariates. A clear seasonal pattern of the relative abundance of Bryde's whales in Madeira inshore waters emerged from the analysis, with a small uncertainty, seen in the graph as the gray area, and confirmed previous evidence of the seasonal presence of the species in the area. Bryde's whales are mostly present in Madeira inshore waters in summer and autumn. For the period 2004 to 2017, Bryde's whales had an average distribution of relative abundance, mostly close to shore, over the insular shelf and shelf break around all the islands. The environmental variables with effect over the response were static variables, namely distance to escarpment, escarpment area, and maximum depth. Curiously, the model also selected year as an important covariate, showing a pattern of cyclic fluctuations in the relative abundance of the species in the study area over the study period, in an apparent contradiction with the increasing trend of abundance of the species over the years obtained from mark recapture analysis. When we model the encounter rate of Bryde's whales by season, clear differences emerge in the predicted distribution between summer and autumn. In summer, the area with higher predicted relative abundance is the east of Madeira. The model term with most effect on the response is the interaction between distance to escarpment and the dynamic covariate particular organic carbon, suggesting that animals congregated in the area because of its productivity. And I would say this covariate worked as a proxy, or could be interpreted as a proxy. In autumn, the whale had a more uniform predicted distribution in shallow waters around the islands, with the distance to 500 meters isobath being the only environmental covariate in the model, indicating an absence of a clear preference of the animals for particular areas close to shore, as a result, for example, of high productivity of food availability. Bryde's whales have a seasonal presence in Madeira and other Micronesian archipelagos, apparently moving south along West Africa during winter months as far as Guinea-Bissau. In Micronesia, they explore both inshore and offshore habitats, including the seamounts. The habitat use around Madeira is driven by both physiographic features as escarpment and depth, and dynamic variables as particular organic carbon, which may be a proxy for productivity and has a strong effect in summer. The photo identification data gives us a general information on the displacement of the animals between sampling areas, but do not provide information on what the animals do in between sampling locations. Satellite telemetry can help us interpret the photo identification results and understand better individual animals' use of their habitat. The apparent contradiction between the patterns of abundance obtained from mark recapture models, that is an increase in abundance over the years, and GAM models showing cyclic fluctuations over the years, tell us something about the use of Madeira waters. Our interpretation of these results is that although an increased number of animals have been passing by Madeira inshore waters over the years, in some years, more animals stay in the inshore waters, while in other years, less animals stay in those waters. This cyclic pattern possibly reflects fluctuations in local conditions, such as food availability, which would attract and retain animals in the area.
Well, the work I presented as the contribution and support of many observers, students, researchers working at the Madeira Whale Museum over the years, other research teams from other areas, whale watching companies and fishing boats and their crews. The work was supported through several projects and funding bodies, especially the Chico municipality that the museum is part of, and the European funding programs. Thank you very much. Obrigada, Luís. Alguém tem alguma pergunta? Aqui no chat não há nada, acho eu. Não. E mãozinhas também não há nenhuma. Eu tenho uma. What's the next step in terms of technology for Broadway? James, well, I think that technology can't be a replacement for everything. Technology assists, help us, in some cases, have a better temporal coverage, in other cases, have a better spatial coverage. Mm-hmm. But I think that observations and collection of data in situ will always have its role, because it will confirm models, it will assist building those models, and will keep us in track with reality. In check. In check, yes, thank you very much, in check with reality. So a mixture of different approaches, taking advantage as much as possible of technology to assist us on this is important, but it can't be all technology as that, I think. Thank you. Thank you. Anyone else? Monica. Hi, Wish. Thank you for a very nice talk and presentation. It's really awesome to see those results coming out. I have actually two questions. One is, do you have any information of movements between east and west of these whales? And are there any photo identification efforts going on the western side of the Atlantic that could potentially be useful to detect these movements if they are happening? Yes, that's both interesting questions. So one of the efforts I tried to do was to compare the photo ID catalogs from this area, Macronesia, with Brazil, which would be one of the possible areas where they might go, and we got no matches at all. I'm not aware of fully structured catalogs, for instance, in the Caribbean, which would be an area of interest. And as far as I understand, there is not much evidence at the moment of movements east-west. The only evidence that I've found so far is mostly north-south, but I wouldn't exclude that as a possibility. It might just reflect something effort and maybe some more effort to reach out to teams on the other side, and there may be catalogs that we should compare with and effort that we should carry out to compare those catalogs. Ok, temos outra pergunta de João Bernardo. João? Sim. So first of all, thank you for a presentation. It's really interesting, and I would like to give you like a preview, or some, like I would like to talk with you a bit later on, because I'm currently working in the Caribbean, and part of my project is to understand movements of cetaceans between the eastern and western part of the Atlantic. So if it's not too much trouble, I would like to have like some sort of contact for us to talk about this later on. So yeah, that's it. Absolutely, yes, we are definitely open to collaboration. It would be interesting to explore and see how far are there connections between east and west.
we know that it happens for other species. It's not just north-south. There's also movements east-west, and so I wouldn't be surprised that this happened with this baleen whale species as well. Okay, perfect. Maybe Luis, you can leave your email on our group chat. Yes, I will. Yes, I will just write down. So you can contact me here. In the meantime, anyone else has any questions? Let me see here. And thank you for reaching out as well. Okay, so you can all see Luis' email, and also Jacobo, I'm not sure if you've seen, but you have the link to Plocan Access site. So if anyone, you or anyone is interested, please have a look. So last but not least, we have Maria from Plocan. Unfortunately, she had some personal issues, and she could not be able. She's not able to attend in personal digitally, but she was kind enough to. Não sei porque estou a falar em inglês. Sorry. Agora sim. She was kind enough to record a presentation for us. So. If you can put it on, Silver Grey, that would be great. I was just saying, obrigada. I was just saying that I'm going to leave Maria's email on the chat as well. So if you have any questions that I would not be able to answer, for instance, you can write to her directly. Ya está. Good afternoon, everybody. Greetings from the Canary Islands. First of all, I would like to apologize for not being able to be there today. With you, so I'm so sorry. Well, in this presentation, I would like to introduce the potential of the Earth observation from space combined with the spectral technology. All of this for the observation and monitoring of cetaceans. Indeed, it is not something new, but it has hardly been exploited until now for several reasons that I will explain along this presentation. But there is currently a growing interest from the scientific community, but there are still many things to be done. Well, as you know, there are a lot of instruments to detect and quantify the events that occur on the Earth and ocean surfaces. Just to list some of them, we have vessels, aircrafts and drones, ground stations, buoys and gliders, and for sure, satellites. Regarding satellites that normally are located at a height of more than 500 kilometers, it is like 56 times the height of the Everest mountain, for example. Their main advantages are observation of large areas, the revisit time, we can obtain images every day, every 5, 10 or 15 days, etc. And due to the observations are made remotely, they also permit us to access to hard to reach areas such as orography, hydrography, winds, currents, etc. But there are also some drawbacks, such as the spatial resolution of the acquired images due to the distance the satellites are located, and the methodological conditions, such as cloud occlusion, that really affect the measurements. But maybe the most limiting factor that has prevented the use of the satellites for the detection of cetaceans has been, in fact, the spatial resolution. But the technology moved forward and new solutions are available. As you can see here in this image, where you can realize the improvements in the spatial resolution of the satellites from 1959 to nowadays, 2014, with the development of higher resolution sensors such as the WorldView 3 satellite. In remote sensing, and in particular on satellites, there are different types of instruments for the Earth observation. One of them are based on imaging sensors and other not.
But here in this presentation, we are going to focus on just optical sensors. But to understand all mentioned before, we need to know about the electromagnetic spectrum that go from the radio wave to the gamma rays. The electromagnetic waves are characterized by their amplitude, but mostly by their frequency, that is inversely proportional to the wavelength, that is the distance between two consecutive peaks. Changing this frequency, we have different types of radiation. For example, X-rays, the visible light, infrared microwaves, and radio waves. One question for you. Do you know that our eyes are able to distinguish just this tiny part of the electromagnetic spectrum? I mean, our eyes are just able or are just sensitive to wavelength from 400 to 700 nanometers, that's all. But there are actually so many radiations around us, although we cannot see them. Again, this background, any existing material reacts differently to the radiation that is exposed to. For example, for each radiation, for each wavelength, each material reflects or absorbs radiation in different ways. So we know as a spectral signature the amount of radiation that each material reflects or absorbs for each wavelength. And it is like the fingerprint of the material. Analyzing these spectral signatures, we can distinguish different types of materials, although they look the same, they look similar at the first glance. For instance, here we can see the spectral signature of the vegetation. It is very interesting because vegetation reflects a lot in the near infrared, but also absorb a lot in the red edge. It is due to the photosynthesis process. Here we can see other spectral signatures such as soil or water that are completely different between them. Just to set another example, here we can see different types of leaf, fake leaf, real leaf, dead leaves, plastic leaves, etc. And here we have also their spectral signatures that are totally different among each other. Well, if we only use the visible light, that is what our eyes can see, we will make a lot of mistakes in the classification because a lot of leaves looks similar, looks identical, quite similar. However, if we also include the spectral analysis, we analyze the spectral signatures, we can obtain an almost optimal classification with very few errors. It is here where multispectral and hyperspectral sensors come into play. For instance, it is our spectral signature, the multispectral sensors just take some discrete values of some wavelengths, for instance, in the visible or even beyond it. Therefore, we only have very few points of the spectral signatures. It is like if we have a sensor with different filters and each filter allows to pass one specific wavelength. On the contrary, hyperspectral sensors are sensitive to hundreds of wavelengths, so it allows us to print the spectral signature with much more details. But it has also its drawbacks. So imagine that you have hundreds of values for each image pixel. How to store all this data? It is a quite interesting question, so think in it, and we can discuss it in another day, not today. Well, considering all mentioned before, how can we use the spectral information to the detection of cetaceans from space? At the very beginning, I mentioned that one of the main limitation has been the spatial resolution of the sensors in the satellites. That is true.
Every pixel in the image used to cover several meters or even kilometers of the observed area. So we have very few resolution. And also we have only 1 or 2 pixels with information of the cetaceans. But nowadays, with the development of higher resolution sensors, we have better resolution. We have so many pixels with information of the cetaceans, and obviously it has opened up a range of opportunities to the detection of them. But even so, the research, the analysis found in the literature have been able to detect just medium or large size cetaceans around 720 meters. So the conclusion is the results are promising, but there are still many efforts to be done to exploit this observation approach. Just to set some examples found in the literature, it has been able to detect whales with certain submerged part of their body in shallow coastal areas, combining shape and color recognition. That is what our eyes can see, what we can see at the first glance, and multispectral images, and in particular 8 spectral bands. Here we can see some differences among the spectral signature of the sun at different depth and the whale body spectral signature. It is because higher frequencies such as the blue color or the green color can penetrate in the water. If I'm not wrong, the blue color can penetrate up to 30 meters, more or less, and green color between 10 and 20 meters. And why is it so important? Because it permits us to detect whale bleaching. Nowadays, it is done by observers on a vessel or in a ground station. But using satellite images, we could cover any part of the world, and even we could also train some algorithms that detect the issues event or whale reaching automatically. So it also permits us to receive an alarm when something wrong happens. However, there are still many things to be done, many endeavors to be done. We can find very few publications in the state of the art, so there is a niche to be explored, but there are also important challenges to be tackled. Just to enumerate some of them, we need to expand the state-of-the-art research. We need to develop new algorithms that are able to perform in real time. We need to include artificial intelligence, but for doing this, we also need to increase the ground truth and the level images. We need to apply hyperspectral analysis. If you remember, in the previous example, they only use multispectral sensors, but not hyperspectral one. And for sure, to increase the spatial and even the spectral resolution of the new satellites. Well, that's all. I hope it has been interesting. Please, if you have any doubt or if you want to share something, feel free to contact me or even Silvana Neves. We will be very glad to answer any question that you would have. So thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Ok, Maria, obviamente não está aqui para poder responder às perguntas. Se eu vos puder ajudar em alguma coisa ou se tiverem algumas dúvidas, já vos pus o e-mail dela no chat e tenho certeza que ela estará encantada de responder. Alguém tem alguma questão pendente, alguma pergunta, dúvidas, motivo para discussão? Estão todos muito caladinhos.
Não, José. de facto esta apresentação vem ao encontro da minha pergunta inicial, portanto, Exato. eu acho que esta seria uma área interessante, e isso espero eu que venha a ser desenvolvida, uma área interessante pelo potencial que dá de ter, de eventualmente ter, portanto, inclusive algoritmos, modelos que nos permitam, semelhantes àqueles que vocês já falaram, que já foram falados aqui, que permitam mostrar até densidades de animais e tudo. Sim, eu acho que o truque também estava na resolução dos satélites, não é? Claro, Já há resoluções bastante altas, mas as imagens são igualmente caras. Pois, Então, esse é o problema. Então, a ideia é tentar, e já estão a desenvolver mais satélites com resoluções e um pouco mais abertos. Portanto, eu acho que dentro de 2, 3 aninhos já podemos fazer coisas mais interessantes e grátis. Não tão caras. Alguém tem mais alguma? Cláudia? Sim. Ai, falta a câmera. Sim, era só para perguntar se alguém tem noção, desculpem, se alguém tem noção se esta cobertura espacial dos satélites se está mais localizada, digamos, nas plataformas continentais, ou se já existe cobertura para oceano aberto, grandes áreas do oceano aberto. Não tenho certeza, mas a última vez que eu falei com a Maria acerca, porque também fiz essa pergunta, ela disse que já estão a cobrir mais zonas do oceano. O problema é a frequência com que passam, porque não passam tantas vezes por dia, passam uma vez a cada 2 dias, 3 dias. Então, claro, se vês as baleias aí, só daqui a 3 dias é que vais ter uma nova imagem. Está claro que a frequência de passagem na zona continental é muito maior do que no meio do Atlântico, mas parece que há tendência para aumentar isso. Inclusive aqui na zona da Macaronésia. Ela estava toda contente no outro dia a explicar-me que ia haver um satélite de maior resolução que dentro do próximo ano, acho eu, vai começar a passar por aqui pela zona das Canárias, Madeira. O que são ótimas notícias, não é? Mas se quiser, escreve-lhe, ela de certeza que te pode dar mais detalhes sobre isso. Ok, muito obrigada. Alguém mais com perguntas para a Maria ou para qualquer um dos outros especialistas que falaram aqui hoje? Então, eu queria, não sei tu, Jesus, eu queria agradecer a todos pela participação. Fiquei muito contente que chegámos a uma altura a ver 55, acho eu, participantes. E agradecer também às pessoas que falaram pelo tempo disponível e o vosso também. E se da minha parte não há mais nada, não tenho mais nada para dizer. Jesus, queres dizer algo más? Bueno, sí, agradecer también la asistencia, que la verdad que ha sido bastante alta durante todo el tiempo, ¿no? Que es de agradecer. Y también recordar que ha sido grabada, ¿no? esta jornada, con lo que en breve estará disponible en la web del Marcet para cualquier persona que quiera verla, pues poder acceder, y en algún momento también editaremos los vídeos para que poder entrar directamente a las charlas concretas, pero bueno, dentro de unos días cualquiera que quiera ver las jornadas pues estará disponible, ¿no? para todo el mundo. Y bueno, y a los que no os hayáis inscrito para las jornadas de mañana, pues animaros que estaremos por aquí y que agradecidísimos también de contar con vuestra participación. Muchísimas gracias. Ok, muito obrigada a todos e boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Obrigada.